Saudações positivas, galera da internet. Boa tarde a todos. Estamos aqui para iniciar mais uma palestra, seguindo a nossa maratona de palestras que está acontecendo, trazendo conteúdos diferenciados, trazendo muito conhecimento para você que nos acompanha aí na nossa página. Antes de tudo, como sempre, muito obrigado pelos comentários e participação em todos os vídeos. É uma satisfação muito grande a gente poder compartilhar conhecimento com todos vocês e receber o carinho e a manifestação de todos, tá bom? Essa semana a gente vai começar com um assunto que é o assunto do momento, sem dúvida alguma, que é a robótica. Para entender de robótica, nós precisamos entender como é que funcionam os circuitos eletrônicos, tá? Mas Anderson, como é que eu posso aprender todo esse passo a passo de robótica, entender o que é a robótica, como fazer essas coisas de circuito eletrônico, se eu ainda não tenho um kit, ou se eu ainda não tenho condições de comprar o equipamento adequado? Bom, eu vou trazer para vocês aqui uma solução inicial para que você ingresse nesse mundo da robótica. Antes de qualquer coisa, como de costume, esse é o nosso tema de hoje então, criação de circuito virtual usando o aplicativo, na verdade ele está numa plataforma disponível online da Autodesk, o Tinkercad. Uma ferramenta muito simples de ser utilizada, de fácil entendimento, que vocês vão aprender comigo hoje. O índice da nossa aula, o objetivo da nossa aula é apresentar para você essa ferramenta para a criação de circuitos eletrônicos virtuais. Não vai correr o risco de queimar nenhum componente, não vai correr o risco de danificar circuito, ou você correr o risco de tomar um choque, não é? Então, através dessa ferramenta, nós conseguimos seguir os principais passos de um trabalho prático, real, de uma placa de circuito. Eu costumo orientar da seguinte forma: imagine que você acaba de receber um convite para ingressar num avião comigo, Anderson. Eu sou o piloto, só que eu digo para você que eu não tenho nenhuma hora de voo. Você vai entrar comigo nesse avião sabendo que eu sou o piloto e não tenho nenhuma hora de voo? 99,999% das pessoas vão dizer que não. Por quê? Qual é a experiência que o Anderson tem na área de aviação? O que garante que o Anderson está apto a pilotar um avião? Então, eu preciso fazer horas de voo, primeiramente horas em um simulador de voo. Então, este aplicativo que eu vou apresentar para vocês, essa ferramenta, ela é justamente um simulador que vai te preparar para que você possa executar as devidas tarefas conforme a sua necessidade no decorrer aí da sua evolução profissional. O índice da nossa aula então será assim: essa introdução, vou explicar a tela inicial da ferramenta, vou passar para vocês as ferramentas que estão disponíveis ali para manipulação, vou passar sobre os componentes que estão disponíveis e nós vamos entender o que é um circuito. Vamos para os princípios de elétrica e eletrônica. Mas Anderson, o que tem a ver elétrica e eletrônica com robótica? Tudo. A robótica, pensando muito amplamente no assunto, não é só construir robôs. Nós temos N componentes, N aparelhos, N situações em que o circuito eletrônico faz uso dos conceitos da robótica. Muita coisa do nosso dia a dia já está dentro do padrão do que vem a ser a robótica. Então nós vamos conhecer, ok? Bom, então esse aqui é o nosso índice da aula. Eu vou sair aqui da apresentação, porque essa ferramenta, como eu falei para você, ela é online. Então você vai acessá-la, tá? Vamos colocar aqui um mais aqui. Você vai então abrir o seu navegador
e vai digitar lá www.tinkercad.com. Vamos dar um zoom, vamos aumentar aqui um pouquinho. Opa, aqui em cima, ó. Tinkercad.com. Anderson, já apareceu sua foto ali e tal. Por quê? Porque eu já estou logado, tá? Se você não está logado, se você não se conectou no site ainda, você faz o seu cadastro. Vou pagar alguma coisa? Não, é uma ferramenta gratuita. Você pode criar um e-mail e acessar, você pode acessar através da sua conta do Facebook, você pode acessar através da sua conta no Gmail. Então existem 3 opções de acesso. Ou através do e-mail que você cadastra, usuário e senha, através do Facebook ou através da conta do Google, tá? Feito isso, então, a primeira coisa que a gente vai observar é a área de trabalho como um todo. Aqui do lado esquerdo, nós temos a barra que vai nos permitir selecionar o tipo de projeto que eu vou utilizar. Então eu tenho projetos 3D, circuitos, que é o assunto da aula que a gente vai trabalhar hoje, blocos de código. Ah, Anderson, para aprender a trabalhar com programação é muito chato, é muito complicado. É um jeito divertido e diferente de aprender programação. Tá? Então, nos treinamentos que eu aplico, também oriento as formas diferentes de você aprender a lidar com programação, que faz parte da robótica, tá bom? Bom, aqui em cima eu tenho as opções de galeria, que são os projetos que são liberados conforme você vai fazendo. Um blog, quando você automaticamente tem notícias, dicas. Vale lembrar que aqui eu tenho a apresentação dele no formato em português, dos menus, mas depois, quando nós vamos acessar algumas partes, você vai ver que está em inglês. E aí eu vou dar uma dica de como você pode aprender, mesmo com ele tendo as instruções em inglês. Aí eu abro parênteses para lembrar, continue acompanhando as aulas que estão sendo apresentadas, os treinamentos que estão sendo apresentados, a partir das 9 da manhã com o professor King, às 2 da tarde com o Jonas, comigo à tarde às 4, Anderson, e à noite nós temos a Juliana e a Jéssica também trazendo conteúdo para vocês. E o professor Hernandes também trazendo conteúdos, e o professor João. Então tem uma galera aí trabalhando incessantemente para trazer conteúdos extras para vocês aqui. Bom, o que eu preciso observar aqui agora? Que eu vou trabalhar aqui com circuitos. Ele me dá opções aqui de projetos 3D, tá? Mas não é o foco do nosso treinamento aqui. Você pode criar aqui alguns objetos em 3D. O que nós vamos trabalhar aqui são os circuitos. Eu já tenho aqui alguns circuitos prontos, que é com relação ao conteúdo que eu vou estar passando para vocês, mas nós vamos aqui, ó, criar um novo circuito. Criar novo circuito. Quando você clica em criar novo circuito, ele vai abrir a tela aqui para mim, certo? Aonde? Aqui na parte superior, eu tenho as ferramentas de manipulação. Então, a ferramenta de girar, a ferramenta para excluir, desfazer, fazer ou refazer, a caixinha para uma anotação, exibir ou ocultar algum componente. Lá do outro lado, eu tenho aqui os botões para código. Eu vou ter que entrar com código em algum determinado momento. Ele vai simular o teste de acordo com o que eu estou incluindo ali na minha sequência. Posso exportar esse meu pequeno projeto e eu posso compartilhar esse meu projeto. Ok? Aqui na parte de cima é a visualização através de circuito e a visualização
através da lista de componentes. Então, quando eu tiver aqui um projeto, você vai ver que ele automaticamente cria uma listinha dos componentes que foram utilizados. Ah, então Anderson, eu não vou ter que me preocupar se eu for criar um projeto e ter que anotar qual que é os componentes, tudo que eu preciso comprar. Não, quando você coloca aqui, ele já automaticamente vai criar para você essa listagem, tá? Então, muito fácil, muito simples de utilizar. Aqui mais embaixo, ó, você vai perceber que ele vai dar essa mensagem: descubra circuitos pré-fabricados para construir em disparadores. Disparadores aqui é o seu projeto como um todo, que quando você, ao clicar lá no iniciar a simulação, ele dispara a sequência que está sendo conectada para o seu projeto funcionar. Aqui do lado eu tenho a opção de exibir os componentes básicos. Quando ele está marcado aqui, ó, componentes básicos, ele me traz aqui, ó, um resistor, um LED, um botão, potenciômetro, capacitor, interruptor deslizante, bateria de 9 volts, bateria de 3 volts, uma placa pequena que é uma protoboard, uma bateria de 1,5 volts, uma placa Arduino. Então são os componentes básicos, padrões, ó, um sensor de distância, mas com 3 pinos. Então eu tenho estas opções aqui. Se eu voltar aqui em cima, vou voltar aqui em cima e vou mudar de básico para todos. Quando eu mudo para todos, ele abre uma lista muito mais completa. Vou aqui tirar um pouco do zoom para facilitar aqui a visualização da listinha, tá? Olha lá, a lista vai ficar mais completa. Então agora eu não tenho apenas um sensor. Eu tenho dois, ó. Sensor de distância com 3 pinos e sensor de distância com 4 pinos. E muitas outras opções que você vai ter aqui dentro da ferramenta. Tudo bem? Vale lembrar o seguinte, pessoal. Primeiramente, lógico, muito obrigado pelos comentários que eu estou vendo ali subir. As perguntas, mais para o final, eu vou abrir espaço para que vocês façam as perguntas, questionamentos, sugestões, e a gente vai respondendo também assim que for possível, tá bom? Dando sequência aqui então, eu quero fazer um teste rápido com você para observar o seguinte. Lembra que eu falei aqui do código, certo? Então, quando eu clico aqui na opção código, ele me abre uma janela que está em branco. Por quê? Porque eu não estou utilizando um código. Eu não descrevi nenhum código aqui ainda. Então, eu não tenho como executar esse código porque não tem nada. Não tem protoboard, não tem nada. Vou voltar aqui na posição normal e vamos fazer o seguinte, vamos entender um pouquinho o que é um circuito eletrônico usando a ferramenta. Circuito eletrônico é o caminho por onde a eletricidade passa para fazer um componente funcionar. É o caminho que a eletricidade passa para fazer um componente funcionar. Para todo e qualquer eletrodoméstico, eletroeletrônico, uma TV, o seu micro-ondas, o seu computador, sem dúvida alguma, as Smart TVs, não importa hoje, qualquer componente eletrônico, eletrônico, tem um circuito dentro dele. Esse circuito, então, como eu falei, a eletricidade vai caminhar. E ela tem o que nós chamamos de um sentido convencional. É o caminho que ela vai percorrer de uma forma padrão. Vamos entender assim, ó. Eu vou vir aqui então nos componentes e vamos localizar aqui a bateria. Vou voltar para os componentes básicos lá em cima que fica mais fácil de achar. Ó, componente básico. Eu vou precisar aqui da bateria.
pegar aqui a bateria, já vou puxá-la aqui para o lado. Quando eu incluo um dispositivo, tá? Eu posso movimentar ele para qualquer lugar. Aqui em cima, ele me dá o nome do dispositivo que eu estou puxando. Ele permite que eu coloque um nome para esse dispositivo. Por que ele permite colocar um nome para esse dispositivo? Pelo código. Então nós vamos ter uma atividade onde o componente vai receber um nome que vai ser acionado lá no código, que é o assunto que eu vou estar passando amanhã para vocês, dando continuidade na aula de hoje. Quando eu aciono aqui, ó, o componente e eu encosto aqui na parte superior, vou ter que aumentar mais um pouquinho aqui para ficar melhor. Você vai ver aqui em cima, eu encostei o mouse, ele está me escrevendo aqui o que? Positivo. Positivo é por onde a eletricidade inicia o seu trajeto. O sentido convencional de uma corrente elétrica, ou seja, o ponto de partida, qual o caminho padrão que ela tem que fazer, é sempre do polo positivo para o negativo. Então, quando é que o meu circuito está passando corrente? Quando sai a eletricidade do positivo e faz o caminho do negativo para que ela tenha uma corrente elétrica, ela segue um caminho. Então aqui embaixo é o meu polo negativo. Então a bateria está aqui, colocada aqui dentro, aqui em cima é o meu conector positivo, aqui embaixo é o meu conector negativo. Vamos conectar alguma coisa aqui nessa bateria? O que eu posso conectar aqui para ser fácil? Um LED. Então vou puxar minha bateriazinha aqui para o canto. Vou pegar um LED, vou posicionar ele aqui, vamos dar uma olhadinha no LED? Vamos lá, dá um zoom, vou vir mais para cá, para que você possa ver direitinho. Quando eu aciono aqui então o LED, lá no canto, ele está mostrando para mim, ó, o nome e aqui embaixo a cor, ó. Posso escolher verde, amarelo, laranja, azul, certo? Tem mais algumas cores aqui embaixo, ó, branco. Vou escolher aqui o meu LED laranja, tá? Vou deixar ele laranja. Vou voltar aqui perto do LED. Ó, ele mudou para um tom de laranja. A mesma coisa que eu fiz lá embaixo com a bateria, eu vou olhar aqui agora. Quando eu encosto aqui nesse, perceba que os dois tracinhos na parte de baixo, um é totalmente reto, é o meu cátodo, e o meu ánodo. É o positivo e o negativo. Tá? Esse é o polo positivo, esse é o polo negativo. Polo positivo, por onde entra a eletricidade. Polo negativo, por onde o circuito vai levar a eletricidade embora. É um caminho que ela percorre. Ah, Anderson, então é por isso que eu tomo choque quando eu coloco o dedo na tomada, ou quando não tem o aterramento lá no banheiro. Geralmente, né, é uma comédia. A gente compra o chuveiro, a maioria das casas brasileiras não tem o sistema de aterramento. O que é o aterramento? Quando tem uma descarga elétrica maior, ela vai embora por esse aterramento, fazendo com que você não tome o choque, tá? Então, você acaba sendo parte do circuito, por isso é que você toma choque. Você fecha o circuito, fazendo o aterramento, às vezes até, no caso, quando há uma descarga elétrica maior. Isso acontece muito no chuveiro. E é óbvio que se você for colocar o dedo na tomada, você vai tomar choque, porque a eletricidade vai vir para você. E ela não vai percorrer para lugar nenhum mais, ela está vindo em você, certo? Então aqui eu tenho esse componente aqui. Agora vamos fazer o seguinte, eu posso ligar ele automaticamente aqui. Então eu estou aqui com o meu LED, eu estou aqui com a minha bateria. Eu agora vou fazer o quê? Vou clicar aqui em cima, ó, dei um clique e vou ligar positivo com positivo. Vou apagar aqui e fazer de novo, ó. Cliquei no polo positivo, arrastei até o positivo. Vou clicar no negativo,
Vou vir para o lado, vou dar um clique, olha lá o fiozinho seguindo. Vou dar outro clique e vou ligar aqui. Pronto, já tenho um circuito eletrônico feito. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a eletricidade vai sair daqui para cá. Observa que aqui o fio está da mesma cor. Vamos organizar as coisas. Quando eu ensino elétrica e eletrônica, eu sigo o mesmo princípio de hardware, eu sigo o mesmo princípio de qualquer formato de estudo. Eu tenho que ser organizado. Então, esse fio aqui, por padrão, ele tem que ser na cor vermelha. É uma cor padrão. Anderson, posso colocar qualquer outra cor? À vontade. Mas é um padrão convencional. Então, aqui, ó, do lado, na opção fio, eu troco a cor dele para vermelho. Certo? Vermelho. Esse fio aqui que leva o negativo, eu vou deixar ele na cor preto. Preto. Agora está mais parecido com aquilo que a gente consegue fazer no dia a dia, que é encontrar o fio vermelho e o fio preto. O fio vermelho, então, simboliza a carga positiva. É por onde a corrente irá passar primeiramente. O preto, a carga negativa que vai sair do seu circuito. Tá bom? Vamos testar? O que será que acontece se eu testar isso agora? Perdão. Quando eu clicar aqui em iniciar a simulação, opa! Olha lá o que aconteceu. Vou parar. Observa. Opa! Ele acendeu ali, mas ele me deu um sinal. Qual foi o sinal que ele deu? Essa exclamação aqui do lado. Quando eu encosto o mouse na exclamação, ele me informa: olha, a corrente que está no LED atualmente é de 61,9 miliampere. Perdão. Enquanto o número máximo recomendado é de 20 miliampere. A vida útil do LED pode ser reduzida. Ele acendeu, mas está passando corrente a mais do que esse LED suporta. Não é, digamos assim, o tanto de corrente que vai fazer o LED queimar, mas é uma corrente que vai diminuir a quantidade de tempo de vida útil desse LED. Como é que eu resolvo esse tipo de problema? Bom, eu tenho que pensar então que dentro de um circuito eletrônico, alguns componentes precisam receber uma quantidade de carga elétrica precisa. Lembra das aulas que eu estava explicando sobre a fonte de alimentação? Que a fonte de alimentação tem um cabo colorido, para cada cabo colorido passa uma quantidade de eletricidade? Justamente por esse caso, porque cada componente recebe uma quantidade específica de eletricidade. Mas Anderson, como é que eu chego nessa conclusão? Como é que eu coloco então o componente correto ali? Eu tenho que fazer um determinado cálculo em cima de uma lei que foi determinada dentro da elétrica e eletrônica, que é a lei de Ohms. A gente faz um estudo dessa lei, que quanto maior for a quantidade de eletricidade passando e o seu condutor não for coerente a essa quantidade de eletricidade passando, você vai ter um defeito. Mas eu vou voltar a falar dela. O que eu queria observar primeiramente é isso aqui, certo? Então, aqui eu tenho o meu LEDzinho, ele acendeu, tá bom. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui rápida para ver o que acontece? Eu falei com a bateria, ele acendeu, mas ele me deu uma mensagem ali. Vai durar não muito tempo. Vou apagar ele aqui, ó, dá um clique aqui, vou deixar o LED aqui em cima. Só deixei o LED, cliquei lá na opção de baixo. Vou pegar agora, ó, a bateria de 9 volts. Olha a bateria de 9 volts. Tá vendo que ela está deitadinha? Se eu quiser colocar ela em pé, eu clico aqui na ferramenta do girar. Olha a ferramenta do girar aqui em cima, ó. Tá? Vou tentar posicionar aqui os componentes mais próximos aqui da barra, para você poder... Eu acho que cabe todos aqui, vamos ver. Olha lá. Então, girar.
Olha lá, ele gira o LED, ó, porque é o LED que está selecionado. Vou clicar aqui embaixo na bateria e vou girar ela aqui, ó. Ele sempre vai girar com base no eixo que está aqui em cima. Vou posicionar aqui agora, certo? Novamente, eu tenho negativo e positivo, tá bom? Vou pegar aqui o meu LEDzinho, vou girar ele aqui do lado, vou colocar ele assim, ó, tá? Vou fazer a ligação. Ah, mas Anderson, e agora, ó? Não está invertido? Está invertido. Então, eu vou ligar o meu circuito da melhor forma que eu achar necessário. Posso deixar ele aqui também. Opa, o único problema é que, por exemplo, você vai ter que ficar fazendo e desfazendo, ó. Tá? Fazendo e desfazendo até achar a posição correta para você utilizar. Tá bom? Pego aqui o negativo. Pego aqui o positivo. Olha lá, estou fazendo em cruz aqui para você ver a diferença. Tá? Vou abaixar aqui agora, ó, e vou iniciar. Olha o que aconteceu com a minha imagem. A corrente atual do LED é de 915 mA, enquanto ele suporta no máximo 20 mA. Então eu quis mostrar aqui para você essa diferença entre você utilizar uma bateria de 3 volts e usar uma bateria de 9 volts, que é o dobro da capacidade. Na bateria de 3 volts, esse LED, ele aguenta, mas ele diminui o tempo de vida. Se fizer uma ligação direta no LED, ele estoura, ele queima, parte, ele trinca, e aí ele para de funcionar. Para que isso não ocorra nos dois casos, seguindo aquela lei de Ohm, tá? Eu tenho que observar então como eu posso aprender. Aí eu vou mostrar para você aqui um outro recurso que o Tinkercad tem, que é o seguinte. Você volta aqui em cima. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar aqui o componente, vamos montar ele para a bateria. Vou puxar o LED. E aqui eu vou puxar um resistor. O que é o resistor? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O resistor é um componente eletrônico que vai pegar uma carga elétrica que está vindo e vai deixar passar somente uma quantidade exata de acordo com a potência que ele tem para seguir adiante no circuito. Ele restringe a passagem de eletricidade em um determinado circuito. Por isso o nome resistor. Perceba que ele tem sequência de cores. Então ele tem 3 cores e uma faixa que indica a potência máxima e a potência mínima dele. Então no curso também, no treinamento de elétrica e eletrônica, a gente ensina como identificar a capacidade de cada resistor que você vai incluir dentro de um circuito. Então, se está passando direto a eletricidade aqui da bateria para o meu LED, usando um resistor agora, isso não é para acontecer. Oh, perdão, isso não é para acontecer. Como é que eu vou fazer agora? A minha carga positiva, ela vai entrar no resistor. Então, vou plugar aqui. Dele vai sair para o positivo do meu LED. A carga negativa vai sair dele e vai ligar lá no LED. Ô Anderson, o servicinho que você está fazendo aí de empurrar para lá e para cá é justamente para você aprender que você pode também organizar. Ó, clicar na bolinha e puxar mais para o lado. Ou mais para perto, vim aqui no meio, ó. Vem no meio, clica, segura e arrasta.
você vai dando uma apresentação melhor para o que você está fazendo, tá? Então você pode puxar ele de forma aleatória e depois vir organizando. Lembra que eu falei sobre a cor, né? Então que cor que é esse fio aqui? Esse fio aqui eu vou determinar que ele seja vermelho, para que eu indique que ele está no polo positivo. Um detalhe importante para você não se perder, observa bem aqui, ó, na bateria. Vou tentar aumentar ela bem aqui para a gente enxergar bem, ó. Certo? Aqui em cima, a ponteira dela de conexão é vermelha. Aqui embaixo, preto. Então fica fácil de você localizar. Beleza? Outro detalhe importante, eu tenho que observar qual que é a minha resistência. Qual é o valor desse resistor? Tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou utilizar a minha escala de medida aqui em ohms. Então, fazendo o curso, o treinamento, você vê que tem, você vai aprender que tem ohms, quilo-ohms, mega-ohms, giga-ohms. É uma tabela de medição. E nós fazemos um cálculo. E esse cálculo vai me dar uma quantidade exata para que eu possa colocar ali no resistor. Então eu vou colocar aqui o padrão em ohms e eu vou colocar aqui o valor de 200. Vamos testar? Olha lá, meu LED acendeu. Deu alguma mensagem de erro? Vou dar um zoom aqui para você ver que o LED acendeu. Ó. Ah, mas você trocou a cor, né, Anderson? Então vamos lá, deixa eu trocar a cor do LED aqui para ninguém falar que não está funcionando. Ó. Vou clicar no LED, vou vir aqui em LED, na cor amarela. Vou clicar para iniciar. Olha lá, acendeu o LED. E ele está aqui em cima acesinho. Tem algum sinal tal? Olha o que acontece se eu mudo o valor ali do meu resistor. Vou parar aqui. Não vou nem parar. Vou clicar nele. Vou reduzir para 20 ohms. Ele já me deu o sinal aqui. Aqui em cima ele já colocou a exclamação novamente. O que está acontecendo? Aquele mesmo processo, ó. Anderson, a corrente que está passando é de 28,5 mA, enquanto o máximo que esse LED aguenta é 20. Você vai deixar isso mesmo? Então, por isso é que eu coloquei aqui. Mas por que eu estou colocando um número cheio? Por causa da escala que eu estou usando. Então eu vou aumentar um zerinho aqui só por causa da escala que eu estou usando. Aí agora não acontece mais esse problema. Se for na bateria, essa aqui é de bateria de 3 volts. Se for na bateria de 9 volts, lá no exemplo da bateria, vamos apagar ele aqui. Vou deixar aqui o resistor e o LED. Vou pegar a bateria. Ok? Tem o positivo, tem o negativo. Vou posicionar aqui os componentes. Vou pôr ela aqui. Vou virar ela lá para frente. Vou pegar ele aqui, vou virar ele também. Opa, foi demais? Vou pegar ele solto aqui então. E aí, posso conectar aqui direto ou puxar o fio. Para puxar o fio a gente já sabe. Puxa aqui no positivo, certo? Vou pegar aqui o negativo. Posso passar direto aqui. Vamos dar um clique no resistor. No resistor, é lógico que eu não vou fazer a conta aqui porque não é o momento ainda. No resistor, se eu estava usando 3 volts e estou usando ali 200 ohms, é óbvio que eu dobrei a capacidade, né, de potência dele. Eu dobrei a potência de energia que vai entrar. Então é óbvio que eu tenho que mudar aqui também. Se eu deixar aqui o mesmo valor, o que vai acontecer? Olha lá, o LED acende
mas ele vai dar a mensagem. O LED vai acender, mas ele vai dar a mensagem. Ele não vai estourar, porque agora eu tenho um resistor, mas ele vai me dar a mensagem que, olha, está passando 33,8 mA. O que eu posso fazer aqui é fazer a alteração no resistor. Vou clicar nele aqui, vou colocar aqui, também não é achismo, tá? Vamos deixar isso bem registrado. Ah, eu acho que se eu colocar aqui, não. Tem o cálculo de tensão que é feita por uma fórmula. Tem o próprio Tinkercad vai mostrar para você como fazer esse processo. Tá? Vou colocar aqui 450. Quando eu coloquei 450, eu quero que você observe o seguinte: a cor do resistor, a cor das faixas, ela muda. Por quê? Porque tem uma tabela de acordo com a capacidade de cada resistor. Vou voltar lá para você observar esse detalhe aqui comigo. Vou clicar no resistor, vou deixar ele com o valor que estava anterior, que é 200. Ele vai dar a mensagem ali. Mas eu quero que você observe aqui, ó. Vermelho, preto, marrom, dourado. Vermelho, preto, marrom, dourado. Se eu mudar aqui o valor agora para 450, que é o meu valor estimado, no cálculo, olha lá, amarelo, verde, marrom, dourado. Então existe uma tabela onde cada faixa é determinada um valor que me dá o total da capacidade deste resistor. E agora? Está aceso. Deu alguma mensagem? Não. Olha lá. Certo? Tudo bem? Então o que eu estou fazendo aqui é mostrar primeiramente que esta parte toda aqui, isto que nós temos, é um circuito eletrônico, por mais simples que ele seja. É um circuito eletrônico. Por que é um circuito eletrônico? Porque ele tem eletricidade que sai do polo positivo, passa por dentro do componente e volta pelo polo negativo. Porém, quando ela volta, ela já não volta mais com a carga elétrica. Ela perde carga elétrica. Por isso é que essa bateria ela não dura para sempre. A bateria recarregável, ela tem condições, ela tem a capacidade de receber essa eletricidade positiva e armazenar essa eletricidade positiva para que você possa fazer a utilização dela depois. Isso é a bateria recarregável. Eu falei aqui com vocês sobre os componentes, tá? Vamos dar uma olhadinha agora no outro exemplo? Vamos voltar aqui. Vou apagar ele, porque eu não quero que ele fique. Tudo que você faz, ele vai registrando. Tá? Por exemplo, vou colocar um componente aqui. Coloquei o componente, ele já grava automaticamente na sua área dentro da plataforma. Tá? Vou voltar aqui no logotipo. Quando eu volto aqui no logotipo, ó, carregando, olha lá. Tá vendo? Ele tem todos os projetos. Como eu coloquei, não quero mais esse projetinho aqui. Isso aqui eu errei. Eu venho aqui no canto direito, selecionar, vou dar um clique nele. Não quero esse projeto. Vou excluir ele. Tem certeza que deseja excluir? Sim, ok. Tenho certeza. Tá? Esse projetinho aqui, já vou falar dele. Lições, ó. Clicando em lições, olha o nosso exemplo aqui que eu estava falando para você da bateria. Clico nele, clico na opção editar isto. Isso é um projeto padrão, tá? Que a ferramenta te apresenta. Aqui do lado esquerdo da tela, você vai ter um texto de orientação. Mas Anderson, tá em inglês. E você sabe que o meu inglês é aquele Matsumoto, né? Mais ou menos. O que eu faço? Abre o tradutor aqui do lado, meu querido. Abre o tradutor, o Google oferece para você. Você pode separar aqui as telas, ó. Bandeira para a esquerda, pega essa outra tela aqui, bandeira para a direita, ajusta aqui no meio, puxa mais um pouquinho para o lado aqui, ó, para ficar bem
bem acertado, coloca mais ou menos aqui, vai ficar legal. Puxa essa tela um pouco mais para cá para você enxergar melhor. Copia o texto daqui, certo? Copia ele daqui, cola ele aqui. Parabéns! Você aprendeu a aplicar a lei de Ohm. É que eu estou no final aqui, né? Deixa eu voltar aqui pro início do treinamento. Sim, voltar para o início do treinamento. Pronto. Lei de Ohm. Vamos entender o que é a lei de Ohm aprendendo um circuito. Zero aqui, colo. Olha lá. Opa, desculpa. Copia. Cola. Então, nesse tutorial aprenderemos sobre o conceito fundamental de design de circuito, conhecido como lei de Ohm e como aplicá-lo. Então, dica para você: não saber inglês não é desculpa. É óbvio que você tem que aprender, mas aproveite esse tempo que você está em casa agora e utiliza esse procedimento que eu acabei de passar para você. Abre lá o Google Tradutor, coloca em janelas à parte e vai estudando, vai entendendo. Olha aqui o sentido convencional da corrente. E aqui embaixo, uma das fórmulas para você calcular a voltagem, a tensão, certo? Vai nessa primeira parte, avançar aqui embaixo. Ele tem o texto, copia o texto. Vem aqui no lado esquerdo, cola o texto e você pode acompanhar. Olha o que eu expliquei para você. O sentido convencional da corrente é quando sai a eletricidade do polo positivo e vai para o negativo. Beleza? Fica essa dica aí para você aprender a estudar. Quando você não tem o seu inglês afiado. Embora, quem está fazendo aula aí com o professor King, tá vendo que o cara é bom, hein? O cara ensinou hoje aí formas de higienização em inglês. Vou voltar aqui para minha tela principal. Lembra que é só clicar no logo e ele volta para cá, para a tela principal, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês essa parte aqui, que é o que nos interessa, que a gente vai dar continuidade, que é a utilização do circuito através de protoboard. Então eu tenho a protoboard e eu tenho o Arduino. Deixa eu abrir o projetinho aqui. Vamos entender então. Antes de eu sair criando robô por aí, as pessoas, né, os desenvolvedores, eles criam protótipos, eles fazem testes, muda uma coisa aqui, muda uma coisa no código ali, faz uma alteração lá e tal, e isso é feito num processo. Aqui não é diferente. Para que você faça pequenos projetos, como por exemplo, e existe uma infinidade, tá? Porta eletrônica, sensor de movimento, sensor de temperatura, sensor de som, quando você bate palma, as luzes acendem ou apagam, comando de voz. Todos esses projetos que você tem aí na sua mente de utilizar com robótica, eles iniciam aqui, com essa pequena placa chamada placa Arduino, tá? Essa plaquinha, ela é considerada, digamos assim, uma grande evolução na área de tecnologia, porque com ela você consegue fazer N tipos de projetos. Imagine, falando grosseiramente, que ela é uma placa-mãe padrão, ou seja, ela vai receber componentes e esses componentes, através do circuito integrado que tem aqui dentro dela, ela consegue processar informações através das suas portas de comunicação. Tem as portas que vão passar, né, vão receber eletricidade, ela é alimentada pela USB, a plaquinha física. Aqui a gente está utilizando a plaquinha virtual, mas a plaquinha física você espeta ela no computador, o computador manda, além dos dados, manda eletricidade, por isso é que a porta é a USB, porque é uma porta que carrega tanto eletricidade quanto transmite dados.
E aqui eu faço as ligações do polo positivo, do polo negativo, para minha protoboard, que é a placa onde eu vou adicionar os meus componentes. Esses kits Arduino, você encontra aí na internet, kits com, além da placa, os cabos, os componentes, uma infinidade, uma variedade muito grande de opções. Tem kits com 200 componentes, kits com 100 componentes, kits apenas com a placa separada e a protoboard, os componentes básicos como LED e cabos para conectar. Então eu tenho várias opções, por valores que não são tão absurdos também não. Você pode encontrar kits aí por 50, 70, 100, 200. É claro, quanto maior for a quantidade de componentes que você está utilizando, o valor vai ser maior, vai ser diferenciado, tá? Então tem que observar essas opções aí que vão aparecer para você. Bom, mas no entendimento, eu monto aqui o circuito, faço os testes aqui, para que na hora que eu for fazer de verdade, for montar ele na prática ali, eu tenha menos erros possíveis. E o legal de tudo é que quando eu estiver utilizando as portas de comunicação aqui, a PWM, que é uma porta de comunicação digital, ela envia e recebe sinal, tanto analógico como digital. Eu também vou utilizar depois as opções dos códigos para acionar os componentes que estão conectados. Então a protoboard aqui, junto com a plaquinha Arduino, ó, nessa ligação básica aqui, eu tenho fio vermelho é o que? É o meu positivo. Então o meu positivo aqui está saindo do conector aqui de 5 volts. Olha lá, quando eu encosto, ele mostra para mim aqui o meu 5 volts. Ele vai entrar no positivo da placa. Olha aqui, o primeiro positivo, porque a placa aqui em cima, ela tem dois lados. Perceba que ela tem o primeiro lado aqui com a letra A, B, C, D e E, certo? E depois ela tem o outro lado aqui, F, G, H, I e J. Então se eu quero alimentar de eletricidade a placa toda, eu posso seguir a ordem que eu desejar. Aqui no caso é seguido da parte de baixo, para ficar fácil a manipulação. A corrente passa pela linha do positivo, dá a volta através do fio e alimenta essa linha aqui de baixo, positiva. O negativo está aqui embaixo, está ligado aonde? No GND, ground, ok? Que vai fazer o caminho e entrar no negativo da placa, que vai passar até a ponta, alimentando a parte superior da placa, certo? Então eu tenho este pequeno circuito básico de eletrônica, onde eu posso colocar os componentes. Se eu pegar um LED aqui, aí quando eu puxo aqui o LED, eu tenho que observar a posição que eu vou colocar, aonde ele vai estar ligado, para poder fazer tudo funcionar direitinho. Tá? Coloquei ele numa posição qualquer. O que ele vai fazer? Vai fazer absolutamente nada. Por quê? Ele está colocado lá um LED só. Observe que aqui a plaquinha, ó, ele fez o quê? Ele plugou. Olha aqui o exemplo. Vou dar um zoom aqui para ficar fácil. Aqui o conector vai acionar e vai acender um LED na placa, identificando que ela está recebendo eletricidade através do cabo. Vou dar um zoom agora. Olha o LEDzinho aqui piscando. O LEDzinho piscando, passando as orientações. As orientações não, perdão. A eletricidade para a placa. E ela está no status de ON, ligado. O LED está fazendo nada lá, Anderson. Por quê? Porque ele está solto. Tá? Ele está solto. Eu não consigo pegar ele aqui simplesmente, ó. Se eu clicar nele aqui, ó, ele só me dá acesso às informações dele.
Vou parar aqui do lado, vou olhar aqui no código. Olha como é que o código agora mudou. Por que o código mudou? Porque eu não estou trabalhando somente com componente. Eu tenho uma estrutura de programação possível agora. Então a placa, como ela tem o seu circuito integrado aqui, que é essa parte preta aqui de baixo, ela está pronta para receber comandos, emitir comandos e processar informação. Então ela tem linhas básicas de comando aqui do lado. Olha lá, definir LED incorporado, aguardar tantos segundos, definir LED incorporado como baixo e alto, que seria o alto aceso, baixo apagado. Então ele tem essa sequência a cada 1 segundo de fazer essa alternância, que é o que está acontecendo lá na plaquinha. Espetou, entrou eletricidade, o LEDzinho fica piscando em alternância. O LED da placa, não é o LED que eu coloquei lá na protoboard aqui não, tá? Porque o LED da protoboard não tem absolutamente nada conectado a ele, certo? E aqui também funciona da mesma forma. Posso clicar aqui no objeto, rotacionar, definir um nome, trazer outros objetos para cá. Nessa opção aqui a gente vai ver que é possível baixar o código de programação, é possível também arquivar, compartilhar, que é o assunto que eu vou dar sequência amanhã. Então amanhã a gente vai falar sobre um projeto. E eu quero já agradecer ao meu colega de trabalho, o professor Rodrigo de Piracicaba, que me auxiliou nessa ideia. Amanhã nós vamos fazer um circuito que vai permitir que você acione, que você coloque ele num tubo de álcool em gel e com o sensor, quando você aproxima a mão, ele vai acionar o tubo de álcool em gel para você poder utilizar, tá bom? É um recurso de robótica no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Comece a pesquisar sobre esses assuntos, estude um pouco mais sobre essa ferramenta. A robótica, ela abre inúmeras possibilidades para a gente. Então amanhã eu volto trazendo para vocês essas experiências. Muito obrigado ali pela participação de todos vocês, pelas mensagens, depois eu vou ler. Agradeço a participação de todos, continue estudando, continue buscando informações, crescimento. Desejo para vocês aí saúde acima de tudo. Fica novamente aquele recado, a higienização nesse momento é importantíssima. Lave sempre as mãos, não esqueça dos idosos, ligue, mande mensagem, mande uma chamada de vídeo. Não é por causa de uma doença que é grave, que tem que tomar cuidado, que nós devamos esquecer dos idosos. Eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Precisamos estar sempre com eles. Precisamos estar acompanhando sempre. A nossa companhia faz bem para eles. Nós estamos no dia a dia, correndo para lá para cá, conversando com muitas pessoas, convivendo, compartilhando, redes sociais, fotos e assim vai. Então muitas vezes a gente acaba caindo nessa armadilha que olha, tá lá, no dia que puder eu vou ver. Hoje a gente está vivendo uma situação que a tecnologia pode nos auxiliar muito e continuar nos mantendo próximos, tá bom? Então fica aí a minha mensagem de hoje para vocês. Continue o processo aí, obedecendo as regrinhas que o Ministério da Saúde tem apresentado e não esqueça de sempre compartilhar coisas positivas com todos que estiverem ao seu redor, tá bom? Meu forte abraço, saudações positivas sempre para vocês e até mais. Tchau, pessoal, tudo de bom.